Começou. São só 5 alunos nessa turma? Tem um aluno aí Não. falando, parece. A gente... E aí, ô, Vilmar, você viu o Vilmar, Gabriela, Gilsper? São quanto a turma de vocês? Se quem tem microfone, pode abrir aí, pode abrir câmera, pode ficar à vontade. São 5 alunos frequentes ou são só 5 alunos na turma? Eu não sei, eu acho que são 5 alunos frequentes. Ah, então nós temos, dos 5, os 4 já estão aí, né? Não, tem 3. 3. Estou vendo demais da conta aqui, porque tem 2 Vilmar aqui. Entendi. Não, estou olhando chat, né? Contar chat não, né, gente? É sacanagem. Espera aí, eu viajei na maionese aqui, moçada. É porque eu tinha isso para mim, moçada, eu não uso muito, tá? Aí eu fiquei meio perdido aqui. Não, agora vi, tem 3. Ah, bom, pessoal, para vocês que não me conhecem, né? Meu nome é Francisco Magalhães, eu sou o responsável lá aqui no curso de eletrônica pela área de circuitos elétricos, né? E eu só fiquei sabendo que a Michelle tinha saído e que os novos professores, tanto para a Michelle quanto para a Suzane, não tinha ainda começado, quando você já estava sem aula, né? Então, assim, eu falei com o coordenador, falei assim, mas vocês deviam ter avisado, que eu ia lá para poder conversar com os alunos e, inclusive, ver que pé que tá, pegar as informações, né? Porque eles estavam muito tranquilos, né? E eu fiquei tranquilo também. Aí, quando eles falaram que estava contratando ainda, opa, peraí, então vão precisar de mais coisa. E aí entrou a semana de estudo autônomos, né? Então, nós ficamos aí a semana passada também sem atividade, né? Bom, de qualquer maneira, eu queria ver com vocês quantas aulas vocês ficaram, quantas semanas vocês ficaram sem aula, tirando a de estudos autônomos. De circuitos elétricos que eu estou falando. Você sabe? Da saída da Michelle. Quando é que ela saiu? Quantas semanas atrás? Então, uns 2 semanas? Sem contar com o estudo autônomo, né? Espera aí que eu fui lá no coisa e voltei pro chat, não. Estou esperando aqui ver o chat e o chat está fechado. Ah, entendi. Umas 2 ou 3. Ok. Porque eu vou ser muito sincero para vocês, moçada, que eu fiquei preocupado exatamente por isso, porque 2 semanas significa 8 aulas, né? São 4 aulas por semana. Na verdade, 2 aulas de 50 minutos que a gente encontra na segunda e na terça, representa 4 aulas, né? Se fosse um sistema presencial por semana. É muita coisa, entendeu? Então, assim, por isso que eu fiquei preocupado, porque para vocês, cada semana tanto, por exemplo, de analógica, que são 2 aulas também, né? 2 dias também, isso é muita coisa, né? Sem problema, Vilmar, não precisa, pode digitar aí sem problema nenhum. Agora que eu estou aqui com... Eu que fui meio retardado, que você me desculpa, porque eu fui para os participantes para ver a quantidade, e não voltei e fiquei olhando para os participantes esperando ver o chat, eu sou novato, eu sou novo para aprender ainda, sabe? Bom, mas aí eu estou aprendendo. Moçada, o negócio é o seguinte, eu tinha passado algumas informações para a Michelle quando ela começou, e vou passar para vocês, que eu acho que ela não colocou para vocês, ela não disponibilizou para vocês, e para o professor que vai ser o professor de vocês aqui, o professor Fernando, esqueci, Fernando, me desculpa. Fernando Palma. Fernando Palma, ok? Então, vinha para apresentar para vocês o Fernando, que vai trabalhar com vocês até o final do semestre. Eu vou fazer o possível para estar aqui com vocês também, tá? Para dar o apoio para ele, principalmente no que diz respeito aí a esse início, né, de trabalho, né, que é mais tortuoso, é mais intenso, e também ele está pegando o avião andando, né? Então, o bonde andando é mais complicado um pouquinho, tá bom? Bom, aproveitando então que já estão 1, 2,
3, 4, Rodrigo também está aí, a Gilsper, a Gabriela e o Vilmar, os 4, né? Dos 5, os 4 estão aí, então eu vou mostrar para vocês e vocês vão me falando se vocês já viram esse assunto ou não, ok? Que em cima disso nós vamos planejar o resto do semestre. E vou ser mais sincero para vocês também, sempre, porque é difícil, né, repor, né, nesse sistema emergencial, repor aula, né? A não ser que o Rodrigo combine com vocês aí alguma coisa em especial. Aí vocês têm que ver com o Rodrigo. Essas 2 ou 3 semanas aí que ficaram sem, não devia, né? Mas a coordenação não manifestou a necessidade disso, então vocês têm que ver a necessidade da reposição com a coordenação, tá bom? Parece que a Michelle adiantou bem a matéria, pelo que ela me passou, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no mudo para vocês, tá todo mundo vendo a minha tela? Aqui tá dando para ver, tranquilo. Tá? Aí o Vilmar, é Giuseppe, agora eu vi, é Giuseppe. Ok, Gabriela, tá. Então olha só, aqui no mudo eu coloquei aqui, criei aqui um botão que chama apostilas e livros, tá? Então, dentro dessa apostilas e livros, dentro desse link aqui, você tem aqui um material que eu desenvolvi, tá? São apostilas interativas que é usado nos circuitos elétricos 1, que é só CC. Tem, dentro dos circuitos elétricos 2, tem 3 partes importantes, tá? O eletromagnetismo junto com CA, os circuitos trifásicos e introdução a máquinas elétricas. Okay? Então, eu separei por assunto para facilitar o estudo, tá? Mas, na verdade, tudo isso aqui é matéria de circuitos elétricos 2. E esse que está aqui em cima é de circuitos elétricos 1. Por quê? Porque muitas coisas que a gente vê de assunto aqui nos circuitos elétricos 2, teoricamente já viu em análise de circuito CC, mas costuma esquecer uma coisinha ou outra, aí você volta lá e dá uma relembrada, se precisar, alguma coisa assim, tá bom? Então, no caso específico de circuitos elétricos, a gente normalmente começa com o circuito CA. Então, o que nós temos aqui no circuito CA? Basicamente, a análise fasorial, né? Essa análise fasorial é para você entender o que é o fasor. Eu acredito que isso aí foi muito tranquilo para vocês. Mas aqui, ó, detalhe que eu estou querendo mostrar para vocês aqui da apostila, que além de você ter o conceito, a ideia do que é fasor, né? Você vê a coisa mexendo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o conceito de fasor é que são vetores, usados lá na física, tá? Que estão girando. Então, essa é a ideia de fasor. Só que normalmente a gente não desenha ele girando, né? Porque é difícil desenhar ele girando. Então, aqui no simulador, nessa animação, é mais fácil de ver, né? Mas eu posso parar num determinado ponto qualquer, por exemplo, aqui, né? E vocês verem que normalmente a gente desenha ele desse jeito, mas poderia ser fora do eixo da referência? Poderia ser numa posição qualquer aqui, ó, né? Mas em qualquer posição que ele tiver, repare que a tensão e a corrente estão em fase, né? Então eles estão juntos, né? Um em cima do outro. Quando ele está um em cima do outro, a gente diz que está em fase. Mas se for um indutor, repare que, ó, lilás, aqui rosa, lilás, sei lá o que é isso aqui, essa cor de burro fugida aqui, essa cor aqui, ó, é tensão. O laranja aqui, ó, é corrente. No indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. E no fasor, isso está rodando. É assim que funciona. Ó. Isso é um fasor, né? Ok? Bom, se for no capacitor, é o contrário, né? Tá vendo aqui, ó? A corrente está adiantada em relação à tensão. Né? Com base nessas informações, a gente começa a colocar os resistores e capacitores. Deixa eu ver aqui, ó. Setinha para cima. O que eu vou? Lá em cima. Em série em paralelo. Então, vocês viram, então,
RL série e RL em paralelo, né? Fizeram análise de CA disso aqui, calcularam lá as tensões e correntes. Então, esse aqui é outra forma de você também testar o que você aprendeu, né? Você quer, por exemplo, colocar um capacitor aqui em série. Então, você escolhe capacitor, coloca lá, adicionar em série. Então, ele colocou em série com esse resistor um capacitor, tá? Você pode colocar aqui o valor da fonte, o valor da frequência, e aqui embaixo ele vai te dar o resultado aí de tensão e corrente eficaz, né? Você pode adicionar voltímetros e amperímetros, né? Coloquei aqui um voltímetro e um amperímetro para ver a tensão e corrente no capacitor. Então, você vai brincando aí com os simuladores, tá? Muito bem. Tem essa outra maneira também de ver, e você vê essa maneira gráfica, com a forma, ó, lá em cima aqui ó, era só numérico, né? Aqui eu tinha só os valores numéricos. Agora eu posso ver, além do valor numérico, ver também a forma gráfica, né? Eu posso ter RLC série ou paralelo. Posso escolher que eu quero aqui. Nesse caso aqui eu estou em paralelo. Aí você pode mudar o valor aí da frequência, da capacitância, da indutância, e ver o que dá aqui num determinado exercício que você está fazendo, para você saber se está certo ou se está errado. Ok? Além, obviamente, de ter aqui as equações, né? Você pode ver aqui as equações para esses parâmetros que você escolheu aqui, ó. Se você for alterando os parâmetros, os valores aqui vão sendo recalculados automaticamente, para você saber se você está fazendo o seu exercício certo ou errado, tá bom? Bom, então tudo isso aqui foi trabalhado com vocês lá com a Michelle? Sim? Tá, beleza, bacana. Tá, então, tirando essa parte, a gente vem com a análise das impedâncias, né? Você vai verificar as impedâncias sérias e paralelas. Mas o mais importante da análise de impedâncias é cadê aqui? As aplicações, que eu acho extremamente importante. Uma aplicação do circuito RLC série é esse negócio que chama filtro passa-baixo, porque isso é importante para vocês lá em telecomunicações, tá? Vocês vão precisar disso no semestre que vem para entender melhor o que é, né? Olhar para esse circuito que é um RC, por exemplo, e saber se ele está passando alta ou se está passando baixa, entendeu? Vocês trabalharam esse assunto alguma vez aí? Em exercício, em aula, alguma coisa assim? Tá, então então seria interessante depois dar uma olhada nesse tipo de aplicação, tá? Que eu acho bacana, principalmente que é importante para vocês verem nas telecomunicações. Tanto esse daqui, ó, né? Que é um filtro, quanto esse outro aqui, ó, que eu só troquei de lugar o capacitor e o indutor, e o resistor, ó, tá vendo? Mas ele deixa de ser uma coisa para ser outra, né? Aí, falar para vocês onde que se usa isso, né? Que é principalmente nessa parte de som ou na parte aí que você quer amplificar um determinado faixa de frequência de um sinal de, sei lá, de microfone ou de antena, ou sei lá, você quer... Na verdade, às vezes você quer até eliminar o ruído, né? Que está acontecendo numa coisa e você vai lá e faz um circuitinho desse para te ajudar, beleza? Então, uma coisa que seria interessante a gente abordar. E a dificuldade que a gente tem para fazer usando o indutor. Tem como fazer? Tem. Existe indutor em qualquer faixa? Não. Na maioria das vezes você tem que construir o indutor, né? Então, mas só que você tem o capacitor normalmente comercial aqui que faz a mesma função, tem o mesmo efeito. Então, é melhor você comprar uma coisa que é baratinha do que você ter o trabalho de construir, né? Então, assim, depende do custo-benefício que vocês vão fazer. Então, seria interessante, então, a gente mostrar para vocês o RL série, né? E o RC série, as aplicações, beleza?
É só, na verdade, entender o que esse circuito está fazendo aqui dentro das aplicações que a gente tem no nosso dia a dia, né? No nosso FA. Ok? A mesma coisa a gente tem do circuito paralelo. Agora, bom, o pessoal normalmente não trabalha, tá? Isso aqui eu tenho certeza que ela não trabalhou, a Shelly, porque... Ô, meu filho, vai só. Minha internet aqui tá meio osso, né? Agarrou aqui. Deixa eu... eu acho que é meu... é meu navegador, acho que travou aqui. Oh, que coisa isso. O navegador tá meio parado. Deixa eu ter que fechar, ter que abrir de novo, será? Mas nem minimizando e tal. Vou ter que fechar e abrir de novo. Olha que sacanagem. Parece que travou mesmo. É? Deixa eu ver se voltou. Não, não voltou, não. Vamos ver. Foi. Ó, uma coisa que eu sei que não era mesmo, né? É um adendo que a gente trabalha mais, que seria interessante vocês aprenderem, é o que é essa escala aqui, ó, tá? Escala logarítmica. Né? Então, um circuito que é exatamente o filtro, né? Uma aplicação do filtro, primeiro eu mostro para a galera o que é o... né? Posso mostrar para vocês o que é essa escala logarítmica, para você entender e comparar aqui, ó, a escala... O que é isso aqui? É um circuito RC sério, tá? Aquele mesmo circuito que a gente viu lá na forma temporal, né? A senoide aumentando e diminuindo. Aqui a gente vê na faixa da frequência. Ao invés de traçar o gráfico com o eixo aqui, ó, o eixo das abscissas no tempo, eu traço ele com o eixo das abscissas aqui, ó, né? Na frequência. Numa escala linear, Ô, isso aqui é uma professor, escala linear, né? a E gente, a aqui, ó, gente não tá vendo, não. ah, não tá vendo não? Pera aí. Oh, meu Deus. Ah, eu parei aquela hora e não foi. Oh, que coisa. Ainda bem que você frisou. Tá, chegou aí? Agora tá dando para ver, sim. Ah, então pera aí, vou voltar lá. Deixa eu voltar aqui então. Aqui, ó. Essa aqui é uma coisa que, na verdade, a escala logarítmica, tá vendo? Posso mostrar para vocês como é que é, o que funciona, como é que constrói esse eixo, né? Para entender as distâncias entre os pontos, para realmente entender o que é aqui, ó, a escala linear. Então, eu fiz aquele gráfico lá, fui mudando a frequência daquela fonte, daquele circuito lá, RC série, fui calculando para cada frequência, né? A fase, a tensão no capacitor, a tensão no indutor e a corrente, né? Aí eu desenhei aqui, ó, o gráfico dela na escala linear. Então, você quer saber, olhando para esse gráfico aqui, uma determinada informação. É muito difícil, né? Esse gráfico aqui não tem informação praticamente nenhuma, assim, ó, detalhada, né? Tanto da fase, quanto do VC, né? Quanto de VR. Não tem. Agora, você pega os mesmos dados lá, ó, e traça na escala logarítmica. Aí você tem muito mais informação ao longo da frequência, ó, os valores da saída sua, tá? VR ou VC ou a fase. Ó, a fase ou VC ou VR. Né? Agora, como é que você vem aqui e pega um determinado valor? Né? Tá? Então, é isso que é importante vocês saberem buscar no gráfico algum valor desse aqui dessa tabela aqui em cima. Ó, tá? Ou, a partir da tabela, você desenhar esse gráfico aqui embaixo. Aqui, ó, tá? Ok?
uma outra coisa eu acho que é importante a gente aproveitar, se a gente tiver um tempinho lá ainda disponível para a gente poder trabalhar, tá? Isso aí é muito usado na parte de telecomunicações também, em Pois é. verificação de ganho de Uhum. amplificador, atenuação, esse tipo de coisa. Exatamente. Exatamente a continuação do filtro por causa disso, né? Que o filtro é muito usado lá em Telep, que é a preparação para vocês, ok? Aqui não entrou, tinha uma coisa ali, não entrou. Tudo que aconteceu para RLC série aplica-se para RLC paralelo, RLC paralelo. E aqui eu coloquei alguns exercícios aqui para vocês treinarem, né? Fazer alguma coisa. E o simulador para você testar, para você ver se os exercícios que você fez tá certo, tá bom? A ideia é só essa aqui nessa página. Deixa eu pular esse trem aqui, porque no assunto direto aqui, que é vocês devem ter visto, né? Malha, superposição e Thevenin. Trabalharam em CA esses valores? Por exemplo, aqui, ó, circuito ponte CA, circuito para medir, né? Por exemplo, indutância. Esse tipo de circuito, ponte. Trabalhou? Para medir indutância, por exemplo. Esse tipo de circuito aí, ó. Foi? Podemos pôr na prova, então? Gente, eu estou perguntando porque depois a gente constrói uma prova, né? Faz uma prova e vocês reclamam lá na coordenação. Não, não deu essa matéria, não. É para a gente saber. Porque quando chegar no final, na prova, ou recuperação, para quem for para recuperação, por exemplo, a gente vai cair coisa do semestre inteiro. Entenderam? Aliás, a última prova é do semestre inteiro, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Então, é por isso que estou passando aqui, estou perguntando para vocês, ok? Então, seja assim, bem sincero. Deu, mas a gente não aprendeu. Tem que ser sincero, tá? Pode ser o mais sincero que você possa imaginar aí. Não é sacanagem, não, tá? Não é para adiantar o lado de vocês, nem o nosso lado, não. É mais para a gente ser realista, tá? Não entendi. Pode pôr não. Não entendi. Vilmar, eu não entendi, não, Vilmar. Não pode? Tá, tudo bem. Então, a gente tem essas duas aplicações, né, de medida de circuito ponte para usar para medir indutância ou capacitância. É bem tranquilo quando você aprendeu direitinho os fasores. Se você não aprendeu análise de fasores aí fica um pouquinho mais complicado de entender, porque, na verdade, se você olhar aqui, ó, né, tanto para medir indutância quanto para medir capacitância, é usado um RC paralelo, né? Ou seja, você vai analisar esse circuito aqui, você vai analisar o circuito em termos de fasores, né? Ok? Bom, então é isso que é a análise CA, tá? Dentro da análise CA, a gente tem que ter mais ou menos em vista todo esse... cadê o... Aqui. Apostila. Todas essas opções. Então, moçada, é bastante coisa, viu? O que você chama de superficial? Superficial, assim, você chegou a fazer exercício sobre isso, Vilmar? Ou persiste alguma Professor, dúvida, por exemplo, não professor, fez? Diga. é o seguinte, ela passou assim bem rapidamente e no final ela deu as listas de exercício, né? Ela deu, Tá. é, então ela citava rapidamente um conteúdo, dava um exemplo daquilo e deu 5 listas pra gente entregar para ela, valendo nota. Tá, Foi bem entendi. assim, e a lista foi bem em cima das questões que ela resolveu em sala. Tá. Tem várias coisas que ela não abordou.
Entendi. Então, é bom Ela vocês só às vezes enumerarem. falava assim. Então, é bom você enumerar para a gente, né, para mim e para o Fernando, o que ela não abordou, ao longo do tempo que a gente for conversando, para a gente, ou a gente abordar, né, de alguma maneira, ou a gente não colocar nem em prova. Entendeu? Tá, Tá bom? À beleza. medida que a gente for passando, vocês vão lembrando, só vai mais falando. Ó, isso aí foi muito rápido, não fizemos exercício disso não. Tal. Isso é importante, tá? Sim. Ok? Então, antes de entrar em sistema trifásico, né, a gente espera que o pessoal de circuitos tenha uma passagem. Aqui, ó, a passagem não é muito rápida, tá? Sobre transformador. Transformador. Está lá em cima. Passei do ponto aqui. Que na verdade é a lei de Faraday e Lenz, tá? Então vai falar sobre tensão induzida no transformador. Então, o princípio de transformador. Isso aqui tudo é para falar sobre o transformador, tá? O que é o transformador? Como que ele funciona? Não precisa ir a fundo nas questões de aqui na apostila, mas é para você brincar, tá? Para você mexer com as coisinhas assim, ó, tá? Você vê, por exemplo, isso aqui é a lei de Lenz. A tensão, na verdade, o campo magnético induz uma corrente que tenta produzir uma força no campo magnético contrário que o ímã. Se o ímã estiver aproximando, ele tenta repulsar o ímã. Se ele estiver afastando, ele tenta atrair o ímã, entendeu? É para você ver isso acontecendo aqui. Esse é o princípio, né, que é usado na indução magnética, né? E em seguida aqui, ó, para a gente mostrar que tem indutor quando ele está ligado ou série somando ou série subtraindo, né? Isso acontece, na verdade, na indutância mútua num transformador, né? Transfere energia magnética de um indutor para outro indutor. Não necessariamente são dois indutores em série, tá? A maioria das vezes, né, na sua grande maioria, eles vão estar separados, mas eles vão estar acoplados magneticamente. Agora, pode acontecer de ter transformador que está em série, que é chamado de autotransformador, tá? Ele tem um enrolamento em série. A gente usa muito pouco isso na indústria agora, tá? Bom, então, uma forma de ter a indução magnética, né, que a gente já está falando, que são termos. Professor, Oi, diga. essa parte aí mesmo, ela não passou nada pra gente, não. Ela já Tá. foi dos métodos de análise lá para a parte de trifásico, Não. corrente de Então, aqui, ó, linha, tensão de fase. entendi. Então, essa parte aqui é importante, então. Vocês vão ter o Fernando vai ter que trabalhar com vocês sobre transformador. Porque vocês vão precisar disso em eletrônica de potência semestre que vem. Entendeu? Porque lá já vai chegar para você assim, ó, liga transformador. Se tiver no sistema presencial e você tiver lá no laboratório, pressuposto que você já sabe o que é transformador, entendeu? E você vai usar em todas as aulas de eletrônica de potência. Ok? Então a gente precisa abordar esse assunto de transformador, relação de transformador. É bem tranquilo, você vai ver que é bem fácil. Não precisa de ir a fundo com a lei de Faraday-Lenz. Não, você precisa do básico, que é saber as relações entre primário e secundário, né? Relação de tensão, relação de corrente, número de espiras. E aqui você tem algumas animações que te ajudam a ver isso, tá? Por exemplo, você tem aqui uma tensão de entrada, tem um certo número de espiras no primário, um certo número de espiras no secundário. Se você aumentar o número de espiras do secundário, a saída aumenta, né? Se você fizer o contrário, tá? Ela diminui. É para você saber isso, basicamente, olha lá. Entendeu? A relação entre o número de espiras, a relação da corrente, da tensão e a potência. Ok? Eu coloquei aqui, inclusive, uma animação aqui, uma interação aqui, ó, para vocês testarem, né? Você vem aqui, muda o valor aqui de tensão, por exemplo. Você troca essas bobinas aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 300. Você tem, eu estou entrando, vou colocar 30 volts aqui, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Esse aparelho chama varivolts aqui, ó, tá? Você regula, é uma fonte de tensão CA, basicamente isso. Aí tem saindo aqui 30 volts, né? Aí eu passei nesse negócio aqui que é um transformador.
Aqui eu tenho uma bobina com 300 espiras. Na saída eu tenho com 1.200. Ó, 1.200 dividido por 300, 4 vezes. Né? Olha lá, então eu estou entrando com 30 volts, estou saindo com 120. Ah, mas e se fosse só o dobro? Essa de 600 aqui, ó. Seria só o dobro lá. Aí se for igual? É igual, né? E se for a metade? Olha lá, sai a metade, né? Ok? Se for 4 vezes, a entrada é 4 vezes maior que a saída. A saída é 1/4 da entrada. É para vocês verem basicamente isso, entenderam? Sim, é bem tranquilo, bem intuitivo, mas é importante trabalhar o conceito, tá? Porque não existe comunicação elétrica entre essa bobina, que é a entrada, né, que é a primária, a gente chama de primário, e essa bobina, que é o secundário, né, que a gente chama de secundário, é a bobina de saída, que é onde a gente vai usar a energia, tá? E também para você entender como é que você vê uma caixa enorme, um trem enorme lá no poste, o que está fazendo lá? Né? E todo mundo chama aquilo de transformador. Você faz eletrônica e não sabe o que é um transformador? Não, você tem que saber, né? Importante. Ok? Então é só para ter essa ideia. Beleza? Porque outra coisa importante é que lá em instrumentação, alguns transdutores, né, algumas coisas que são usadas para perceber sinais, para medir, usa esse princípio, né? Ele usa o princípio do efeito Hall, não sei o quê, inclusive de transformador, que é o LVDT. Esse aqui, por exemplo, é uma animação que é voltada para isso, né? Não vou abrir, não, vou deixar para vocês brincarem com ela. À medida que você vai acoplando melhor, deslocando esse núcleo aqui, ó, é essa coisa que vai percebendo melhor, ou vai percebendo mais energia, dependendo da posição que ele está. E isso é usado para medir coisas, tá? Né? Na instrumentação é muito usado. Beleza? Bom, toda essa lenga-lenga toda aqui é para mostrar para vocês a parte do eletromagnetismo, para poder entrar no sistema trifásico. Ok? Então, dessa parte de eletromagnetismo, vocês não viram o transformador. Beleza, ótimo, sem problema nenhum. Bom, e ela começou a dar trifásico para vocês, então. Certo? Dentro do sistema trifásico, vocês viram alguma coisa a respeito aqui de ligação estrela? Ligação triângulo? Viram isso? Esquece o sistema trifásico como um todo. Vamos pegar pedaços do sistema trifásico, só uns pedaços. Por exemplo, dentro do sistema trifásico, configuração estrela. Estrela é esse trem aqui, ó. Isso aqui, ó, ligar coisa desse tipo, analisar o circuito com esse tipo de ligação. Saber aqui, ó, o que é identificar, né? Saber identificar o que é o neutro, o que é uma fase, outra fase, outra fase. Ela deu isso para vocês? Vocês conseguem? Ela deu essa parte. Então, você consegue identificar. Se eu perguntar para vocês quem que é o neutro aqui, você consegue saber. Sim, dá para bacana. Beleza, ótimo. A relação entre as tensões aqui, olha, tensão medida em relação ao neutro, que é chamada de tensão de fase, e a tensão entre duas fases, que é chamada de tensão de linha. Né? Vocês conseguem ver essas relações? Por que essa aqui é 127, que é a tomada da casa da gente, mas se tiver duas fases é 220? É tranquilo? Gabriela, tranquilo isso? Pode falar. Fica com vergonha, não. Sim, nós vimos isso sim. Mas Viu? eu não lembro Então, muita tá bom, coisa, não. ótimo. Vou ter que dar uma revisada. Tá, então sem problema. A apostila está aqui para isso, tá, moçada? Para ajudar vocês. Por isso que eu coloquei aqui essa apostila, que eu chamo de apostila interativa. Claro, eu estou construindo ela ainda, tá? Tem muita coisa que eu tenho que mexer nela, mas tá bastante coisa, dá para usar, dá para entender bem.
Essa aqui é Ô, professor, né? Vamos passar outra. Oi? essa apostila aí a gente consegue baixá-la? Não, ela só funciona no Moodle, a interação. Ah, tá. Tudo bem. Mas eu posso colocar aqui a que eu uso em PDF. Tá. E essa aí ela vai ficar disponível só agora, esse módulo, né? Não, vai estar disponível no Moodle para você. Você vai estar aí, você pode usar à vontade. Entendeu? Ah, tá. É que se ela estiver disponível nas férias, a gente pode dar uma fuçada nela nas férias. Pode, não, vai estar disponível para você aí o tempo todo, aí, à vontade, sem problema nenhum. Tudo bem. Tá? Obrigado. Essa aí, ó, ligação triângulo, né? Também é a mesma coisa, ver a relação entre as tensões, a corrente que circula aqui nessa ligação aqui dentro do delta, e vai por aí afora. Os detalhes. O mais importante, se vocês não viram o transformador, precisa, porque igual eu falei para vocês, que isso aqui é muito usado lá em eletrônica de potência, que é a ligação do transformador. Você viu a ligação estrela e triângulo, mas não é de fonte qualquer. As fontes não são ligadas assim, de qualquer jeito. O que são ligados assim são os transformadores. Então, no poste tem um transformador ou ligado em estrela ou triângulo, dependendo se você quer aumentar ou diminuir a tensão que está na rede, muito ou pouco, dependendo, né? E depende também da eficiência dele, né? Então, aqui é para você entender, por exemplo, que essa aqui é uma ligação, né? Que tem, toda vez que tem um ponto comum, ó, tá vendo? É uma estrela, né? Então, é uma estrela em cima, no primário, e uma estrela no secundário aqui, ó. Aí eu coloquei aqui já a animação para vocês verem o trem funcionando. Ô, professor, Sim, pode falar. ela falou muito desse sistema trifásico no gerador. É É a a mesma máquina coisa gerando do energia. transformador? Tá, Ela falava um gerador, né? tá. Então, só te mostrar o que é a máquina gerando energia, só para a gente ver se a gente está falando a mesma língua. Sempre o exemplo dela, ela falava muito do gerador. Um gerador trifásico e tal. Um gerador em estrela, um gerador em triângulo. Entendi. Na verdade, no gerador, aqui, ó, esse é o gerador, esse é o gerador didático, né? Obviamente, aí, ó, tá vendo? Trifásico. Você tem, na verdade, 3 sistemas monofásicos, né? Cada bobina defasada de 120 graus. Aí gera essas 3 senoides aqui, ó, defasadas de 120 graus. Beleza? Então, no fundo, que você tem 3 sistemas monofásicos. E essas bobinas aqui, você pode ligar ela em estrela ou triângulo. Normalmente, no gerador físico mesmo, que está lá na usina de Furnas, Itaipu, não sei o quê, e a saída normalmente é ligada em estrela, para existir o neutro. Porque o triângulo não tem neutro. Ok? Agora, o motor elétrico, você pode ligar ele em estrela ou ligar ele em triângulo. Dependendo da configuração que você liga, você vai ter uma velocidade maior ou uma velocidade menor. Em compensação, se você diminui a velocidade, você perde, só com esse tipo de ligação, você perde força, né? Então você tem que, às vezes, compensar isso, né, diferente, com um inversor de frequência, por exemplo. Mas aí isso é coisa de eletrônica de potência que vocês vão ver depois, tá? No caso de motor. Mas a gente vai ter uma ideia aqui do que é o motor também, né? O motor é muito similar a isso aqui, ao gerador, né? Na verdade é o seguinte, você está usando um ímã para gerar, e roda o ímã e gera eletricidade. Se você fizer o contrário, se eu alimentar as bobinas agora com cada uma com uma fase, o ímã que está aqui vai girar? Entendeu? Se isso é verdade, você tem um motor, né? Então, se você gira o ímã, você é gerador. Se você põe um ímã para rodar, você é motor. Entendeu? Ok? E no lugar do ímã, você pode colocar uma bobina. Ou uma sequência de bobinas, uma ligação de bobinas, né? Então, você vai ter outro tipo de motor, né? Ok? Então, dentro do sistema trifásico, o que vocês precisam então abordar, né, ou precisar aprender um pouquinho mais, é só a ligação do transformador. Aqui, ó. Tá? Tem ele ligado em estrela, tem ele ligado em delta, né? Então, aqui eu tenho os dois também, né, para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a ligação estrela. Do lado de cá tem uma ligação triângulo, ou delta, né?
Então, qual que é a relação entre a tensão que está no primário e a tensão que está no secundário? Qual que é a relação aqui da corrente que está aqui na linha com a corrente que está aqui na fase? Isso que é importante para vocês, porque vocês vão, lá em eletrônica de potência, vocês vão precisar, por exemplo, configurar um inversor de frequência para alimentar o motor. Aí a especificação lá do motor diz que a corrente dele aqui, né, na fase dele é de tanto. Você vai ligar ele em delta, por exemplo. Ah, então a corrente é diferente na linha. Né? Então, como é que seu inversor, você vai configurar seu inversor para operar? É importante, pelo menos, você saber isso. Ou, se você estiver perto de um sujeito, né, da eletrotécnica lá qualquer, ele está falando sobre isso, você acompanhar o raciocínio dele, né? Para você, porque quem configura e mexe com a eletrônica é o técnico de eletrônica, dentro do inversor. Mas quem normalmente vai mexer lá na carga trifásica ou no transformador trifásico normalmente é um sujeito mais da eletrotécnica. Mas ele te passa a informação. Mas se você não sabe trabalhar a informação, você não sabe o que perguntar para ele, para fazer o trem funcionar direito, aí vocês têm que falar a mesma língua, entenderam? Então é para isso que a gente aprende os conceitos básicos, né, das ligações de transformador e de carga no sistema trifásico, beleza? Então a carga aqui, ó, é carga que a gente chama de carga, são resistências, capacitores, indutores, a coisa que é ligada aqui no meu sistema, tá? Então, ela pode ser ligada em estrela ou triângulo. E cada uma vai ter um comportamento diferente, tá? Ok? Inclusive, a minha carga pode ser equilibrada, ou seja, eu tenho em cada fase aqui, ó, um mesmo valor, né, de resistência, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem o mesmo valor de resistência, ó, 100, 100, 100. Repare a corrente do neutro aqui, ó. Isso aqui é neutro, ó. É zero, né? Ah, e o que acontece então se aqui romper? Né? Você sabe o que acontece? Vocês conseguem pensar nisso? Chegar nesse ponto de raciocínio? Vocês conseguem? Se está lá numa prova, né? Vamos mais direto. Está lá na prova. Eu coloquei esse desenho lá para vocês, com a corrente aqui de 1,73 amperes, e pergunto, o que acontece se esse aqui romper? O fio aqui, ó, rompeu, cortou, partiu. O que acontece com o neutro aqui? E se isso acontecer, ó, repare aqui, ó, deixa de ser 0 ampere. Ok? Olha lá, ó. Deixou. O sistema agora está desequilibrado. Entenderam? Isso chama falta de fase, né? Na verdade, nessa carga aqui, está faltando uma fase, né? Tem duas ligadas e essa terceira foi embora. Aí eu venho aqui e ligo de novo aqui, ó, peraí. Aí, liguei. Aí ele volta a zero. Ok? Está equilibrado. Ok? Esses são esses detalhes que a gente precisa saber o quanto, né, a gente pode perguntar para vocês, tá? Para uma hora que for a avaliação, pesar demais ou pesar de menos, né? Não faz muito sentido também ficar chovendo no molhado, né? Ficar uma coisa que você já sabe, ficar perguntando 10 vezes, né? Não precisa. Beleza, moçada? Bom, então o que eu queria mostrar para vocês é isso, além de, obviamente, apresentar o professor, né? Deixar esses últimos 5 minutos para, se ele achar que precisa de passar alguma outra informação para vocês, algum contato, alguma coisa assim, tá? E amanhã, né, eu termino de mostrar para vocês a apostila, que ainda falta aqui, ó, finalizar essa daqui e mostrar para vocês o que é esperado a gente ver, né, de motores elétricos, né, de máquinas rotativas. É bem rapidinho, 10 minutos, no máximo 15, tá? Só para mostrar para vocês e passar a bola para o Fernando para ele tocar o bonde com vocês aí no que diz respeito a transformador. Vamos começar com transformador ou com filtro, aí ele decide o que é melhor. De repente, filtro, se ele acha que dá para preparar mais fácil, né, para amanhã ainda, se não ficar muito apertado, a gente usa o que está na apostila. Se ficar, né,
Porque depende muito, né, da sua disponibilidade, tá? Beleza, Fernando? Beleza, não, tranquilo. Eu ia te perguntar se você acha pertinente a gente entrar na parte de eletromagnetismo também, ou será que vai direto para transformadora e vai trazendo alguns conceitos? Eu acho que seria só se for por necessidade, né? Se for necessário entrar algum conceito diferente, por algum tipo de pergunta, alguma coisa assim, para aprofundar. Mas, no mais, é o conceito básico da relação de espiras, relação de potência, relação de corrente. Eu acho que é o suficiente, tá? Uhum. Que aí eles vão entender um pouco melhor, e polaridade também, tá? Importante. Que aí eles vão entender um pouco melhor a ligação do transformador trifásico, as relações de, né, primário com secundário, né, entendeu? O tipo de ligação de potência, a transformação de potência de primário para secundário. Fica um pouquinho melhor de entendimento, né? Sim. Tá, ok? Na verdade, são 2 ou 3 semanas só de aula, né? Então, assim, não é muita coisa, entendeu? Não dá para trabalhar demais. Aí tem que ver lá com o Rodrigo como é que ele vai fazer essas aulas que perderam, né? Se vão repor ou não, como é que vai fazer, tá bom? Então, o Fernando, fica aí o seu critério aí de passar alguma informação para eles a mais. Tá com você a bola. Eu acho que só me apresentar mesmo, hoje foi uma conversa para a gente ter, né, um diagnóstico, mais ou menos, de onde eles estão, o que que eles viram, o que que a gente precisa trabalhar, até para eu me organizar aqui na forma como eu vou trabalhar esses conteúdos que faltam. Mas, assim, meu nome é Fernando, pessoal, a gente vai conversando um pouquinho melhor aí nas próximas aulas, eu vou passar para vocês meu contato de e-mail, vou passar um WhatsApp também que vocês podem falar comigo. E aí espero que a gente faça aí o melhor trabalho possível. A gente tem pouco tempo, né? Como vocês mesmos falaram, mas eu prometo dar meu melhor aí para a gente conseguir ver o que é de mais importante no que falta. Eu vi que vocês falaram aí, tem uma coisa que me preocupou um pouquinho, da questão dos pontos. Parece que a Michelle só tinha distribuído 40% dos pontos. Então, vão ter que ser distribuídos mais 60, né, nessas 2 semanas de aula. Não é isso? É isso mesmo. Ela passou 5 listas de exercício e falou que valeria 40, né? Que era 40% do total da nota. Ela Ia chegou a deixar. avaliar, lançar essa nota? Sim, lançou. Já tá Tá. no cigarro a nota? Já tá. Então tá, beleza, bacana. Ela lançou, eu ainda não tenho acesso, o professor Francisco também não tem acesso lá ao CIGAR da disciplina, eu ainda não tenho acesso, provavelmente aí essa semana eles devem liberar para mim, mas tem algum material que ela colocou lá que não está no Moodle, alguma coisa, só para eu ter uma... O Giuseppe falou que a dele ela não lançou. Vocês entregaram essas atividades por onde? Foi pelo cigarro e algumas por e-mail também. No cigarro, eu olhando aqui, tem só as listas que ela colocou e também as aulas dela. Entendi. Bom, se ela não lançou a do Giuseppe, parece, provavelmente aí ou eu vou ter que receber isso aí e avaliar, ou a gente entra em contato com ela, Francisco, para saber. Tem que entrar no cigarro para ver se ela não está com o material lá e não lançou a nota, entendeu? Às vezes está lá, ou às vezes fica faltando alguma coisa. Então, na hora que receber o acesso ao cigarro, a gente vê o que é, avalia o que é possível, né? Que pé que está. Beleza. A parte prática vai ser com você também ou é outro professor? Não, quinta-feira eu vou apresentar para vocês a Maria Vitória, Tudo bem. tá? Legal. Falou. É quinta, não é? Acho que é quinta. É, acho que é quinta mesmo. Acho que é quinta. É aqui no Teams, tá? Sim. Tá? Bom, então acho que a gente continua amanhã, né? O professor Francisco falou que vai dar uma passada nessa última parte, e aí eu já faço o início aí com a parte de transformadores. Pode ser? Pode ser. Tranquilo, então, combinado. Falou. Moçada, então o que eu tinha aqui para mostrar para vocês era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade, fique à vontade, tá? Tem?
Ô, professor, só uma coisa que eu não entendi. Então vai ter mais uma prova com todo o conteúdo ou vai ser só a parte que ele passar da agora para frente? Não, na verdade, a gente tem duas partes. Eu acho que a minha sugestão é que tivesse ainda duas avaliações. Uma com essa matéria que ele vai passar agora, né? E depois uma com todo o conteúdo. Ah, sim. Tudo Tá? bem. Ô, Francisco, na verdade, você tem um calendário acadêmico depois para me passar do Tem. pessoal? Porque Aham, eu te passo. eles me mostraram lá do integrado, né? Que eu vou dar aula de tele lá, mas Aham. o noturno eu não sei. Tá, eu te Aí você passo me aqui, passa sem problema. para ter esse controle também. Aham. Mais alguma coisa, gente? Então acho que a gente pode encerrar hoje e aí amanhã a gente dá continuidade conforme a gente combinou, Sem problema. né? Parar a Falou, gravação. pessoal. Então, boa noite para vocês. Até amanhã.